pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 6.1, né? Ou seja, uma aula bacana, olha só. Dá uma olhadinha aqui comigo, pessoal, no conteúdo da aula de hoje. Dá uma olhada aqui, ó. Vamos falar sobre, ainda continuar falando sobre movimento uniforme, mas aí dentro disso vamos entrar no gráfico de velocidade versus tempo, ou seja, aquilo que a gente já estava falando, né? Movimento dos corpos, velocidade média, a posição dele em função do tempo. Agora nós vamos entrar numa nova forma de falar disso, ou seja, vai entrar gráficos. Aí você fala assim, professor, pode acontecer, né, de você falar assim, professor, eu não sou muito bom em fazer gráficos, ou eu não sou muito bom em ler ou interpretar gráficos. Então, com essa aula, você vai ter a oportunidade de aprimorar, né, essa habilidade. Então, nós vamos utilizar gráficos muito famosos na matemática, agora para expressar grandezas físicas. Então, aqui falaremos sobre velocidade negativa, falaremos sobre transformação de unidades, quando é que eu preciso transformar uma unidade na outra, e o gráfico da distância em função do tempo e a inclinação do gráfico. Então, olha que aula bacana, né? Tem um mix aí de física e matemática que você vai perceber, né? E pode explorar habilidades para ambas as disciplinas, ok? Então, tá preparado? Tome nota, vamos nessa! Gráficos de velocidade versus tempo. Bom, quando eu falo em gráficos, você provavelmente deve ter se lembrado das suas aulas de matemática, onde você viu gráficos de funções, né? Função linear, olha lá, uma função em linha reta, dá uma olhadinha. Você também estudou funções quadráticas, que formam uma parábola, né? Aquela função parabólica, quadrática. Talvez, não tenho certeza se você chegou a ver função polinomial do terceiro grau. Então, assim, cada tipo de função vai ter um comportamento e vai ter uma curva característica no teu gráfico. Olha que interessante. Então, aqui na física, a gente também vai trabalhar gráficos. E eles vão ficar parecidos com o que exatamente, professor? Depende da grandeza que a gente está analisando. Você vai ter, ora, um tipo de gráfico, ora, outro tipo de gráfico, ok? Tudo bem? Vamos nessa, então. No movimento uniforme, né? No movimento que acontece... Opa, cadê a nossa canetinha? Aqui. No movimento uniforme, ou seja, no movimento que acontece a velocidade constante, o gráfico, quando eu tento representar a velocidade em função do tempo, vai ser o quê? Uma reta paralela ao eixo do tempo, ou seja, uma reta horizontal. E a área sobre esse gráfico nos fornece o valor da distância percorrida. Ok? Então, o que ele está dizendo aqui? O que ele está dizendo aqui? O que isso significa? Bora lá. Vamos interpretar aqui, ó. Deixa eu ficar aqui, para ficar melhor para vocês. Olha só, presta atenção, hein? Se você não aprendeu o gráfico, está na hora de superar isso aqui, ó. Esse eixo que está em pé, vertical, ele representa o que aqui? O eixo da velocidade, né? Está em quilômetro por hora. Esse eixo que está deitado aqui, ó, está na horizontal, é o nosso eixo do tempo, né? Então, quando eu tenho em um eixo velocidade, em outro eixo tempo, eu estou dizendo que eu tenho um gráfico de velocidade versus tempo. Tudo bem? Já começa por aí. Então, quando eu quero identificar que tipo de gráfico que é? De velocidade versus tempo. Significa que um eixo representa aquilo e o outro eixo representa aquela outra grandeza. Ok? Então, vamos lá. Eu fiz aqui o gráfico. Aí, o que significa essa reta que está em vermelho aqui, ó? Significa que esse corpo inicialmente está com velocidade de 60 km por hora e em cada instante que você tiver, em cada instante que você passar, pode passar uma boa quantidade de tempo aqui, ó. Ele continua, ó, eu estou trocando o tempo, mas alguma coisa não está mudando. O que não está mudando? A velocidade. Então a velocidade é constante, movimento uniforme, ok? Então nesse caso, o gráfico aí, se for um gráfico de velocidade em função do tempo, vai te dar uma curva horizontal. Aqui, ó, vai dar uma curva horizontal, né? Essa retazinha horizontal indica isso. Aí, se eu analisar abaixo do gráfico, se eu dar uma olhadinha aqui, ó, abaixo do gráfico, eita, professor, apareceu aqui uma área, né? Apareceu uma sombra aqui, uma área.
Essa área é a área de um retângulo. Olha que curioso. É a área de um retângulo. A altura dele é quem? É a minha velocidade, 60. A minha base do retângulo é quanto? 5. É 5 horas. Essa é a base. E aí você viu lá na matemática que a área de um retângulo é o quê? É a base vezes a altura, né? E aí multiplicando a base pela altura, vai ser o quê? 60 vezes 5, você vai obter 300, né? Aí tá ok, professor. Área 300. Mas o que significa isso? Nesse caso, significa que a minha distância percorrida foi de 300 quilômetros, tá ok? Então, numa curva, né, de velocidade, em função do tempo, a área embaixo do gráfico representa a sua distância percorrida. Tudo bem, pessoal? 300 quilômetros. Por isso que a unidade aí está o quê? Em quilômetros. Ó, o eixo aqui não está em quilômetro, né? Ali está em quilômetro por hora. O eixo aqui está em tempo, mas a nossa distância, que é a área do gráfico, está em quilômetros. Vamos nessa. Dando sequência. Aí um exemplo aí bem simples. Um automóvel move-se em uma estrada de tal forma que o gráfico de velocidade pelo tempo seja como o da figura. Qual a distância percorrida pelo automóvel em 4 horas de movimento? Então, olha que questão interessante. Olha só. Vamos refletir aqui, ó. Diferente do que eu mostrei anteriormente, esse aqui é um movimento que está acontecendo em quantas etapas aqui? 1 etapa, 2 etapas, 3 etapas. Aí você fala assim, professor, por que 3 etapas? Porque ele está acontecendo com 3 velocidades diferentes em cada trecho, né? Então, no primeiro trecho, em que está passando só 1 hora de movimento, 1 hora de movimento, ele está em quê? 30 km por hora. Aí, olha só, daqui até aqui, quanto tempo se passou? Se está em 1 hora, ele vai para 3 horas. Passou o quê? Se passaram 2 horas. Então, nessas 2 horas aqui, qual que é a velocidade dele? 90 km por hora. Aí a terceira etapa, olha aqui, dá uma olhada aqui, ó. De 3 a 4 horas, ó, de 3 a 4 horas, o intervalo é de 1 hora. E nessa 1 hora, qual que é a velocidade dele? Qual é a velocidade dele? 60 km por hora. Então, sim, esse é um exercício de movimento com 3 etapas. E aí, dessas 3 etapas, você vai ter que olhar individualmente qual é a área abaixo, né, dessa curva aí dos 3, ou seja, calcular a área de cada retângulo deles, né? E aí, calculando a área de cada retângulo, você vai fazer uma soma dos retângulos e vai ter a distância total percorrida, tá bom? Então, eu já estou te falando como fazer. Agora, vamos fazer. Vamos nessa. Então, vamos lá. Precisamos encontrar a distância percorrida de cada um dos 3 trechos da figura e quando somarmos, vamos encontrar o que é a distância total percorrida. Então, olha só. Aqui é a primeira distância, D1. A distância D1, aqui, ó. 30 aqui, né? 1 hora aqui. Multiplicou 30 km por hora por 1 hora, vai obter que a distância 1 é 30 km. Ok. Agora a distância 2, D2. Qual é aqui a altura dele? A altura 90, né? E aqui a base dele é quanto? A base dele é 2, então 90 vezes 2 vai te dar quanto? 180. Então ele andou 180 no segundo trecho. E no terceiro trecho, aí você vai olhar para a altura. Qual que é a altura? A altura 60. A base é quanto? 1, né? Aí 60 vezes 1 vai te dar quanto? 60 km por hora. Então, significa que em cada trecho ele andou uma quantidade diferente, né? Porque a velocidade estava diferente, ok? E agora, considerando os 3 trechos, né? Olha só, agora considerando os 3 trechos, as 3 partes, as 3 etapas, e já você calculou aqui, ó, o retângulo, a área do retângulo de cada uma delas, o que você vai fazer agora? Vai pegar esses valores e vai fazer uma soma. Por que, professor, fazer uma soma? Porque ele está falando que ele quer a distância total percorrida partindo do ponto zero até quanto? Até 4 horas. Ou seja, você vai analisar todo o percurso, tudo bem, pessoal? E aí, analisando todo o percurso, é a soma das distâncias D1 mais D2 mais D3. Sabendo que calculando obtemos 30 km aqui, 180 km aqui e 60 km aqui, e somando você vai ter que a distância total percorrida
foi de 270 quilômetros, ok, pessoal? Então, uma questão como essa é uma questão que assim, é um pouco imprevisível. Pode cair um exercício, né, no Enem, pode cair um exercício com apenas um retângulo maior para você calcular em cima dele, ou pode cair uma questão como essa, que são várias etapas, né, e vários pequenos retângulos, e você tem que ter um olhar sobre as partes para depois somar e obter o valor total, tudo bem? Vamos nessa. Continuando. Velocidade negativa. Será que existe velocidade negativa? Pensa bem. Dentro dessa parte da mecânica, da cinemática, vamos pensar aqui. Posição. Existe posição negativa? Existe. Existe, professor? Existe. Existe posição negativa. Então, a posição, o espaço, quando você faz aquela numeração do espaço, o espaço pode ser negativo, existe o zero e existe o espaço positivo. Os valores para a posição podem ser negativas, zero ou positivas. Bom, velocidade, também. Velocidade pode ser positiva, pode ser nula e pode ser negativa. Todas as grandezas aí, a única que não pode ser negativa é o tempo, tá? O tempo nesse tipo de questão, na cinemática, o tempo sempre vai ser analisado a partir do zero, tá? A partir do zero. T igual a zero é quando você está analisando o movimento e a partir dali o tempo vai passando. Não tem tempo negativo, tudo bem? Mas velocidade negativa sim e posições negativas sim. Então, eu digo que eu tenho velocidade negativa ó, quando o corpo se desloca em uma trajetória, costumamos convencionar o sentido do movimento como positivo. O outro sentido, então, é considerado negativo, ok? Então, olha só, você vai jogar boliche, olha lá, o cara acertou, né? Fez um strike. Você vai jogar boliche, no ponto que você está ali, né? Naquele ponto, você é o jogador de boliche, pegou a bola, vai lançar, lançou a bola, pronto. Do seu ponto que você está ali para frente, você pode fazer uma orientação, né? Crescente dos valores. Então, você disse que a sua bola de boliche está no movimento progressivo, ok? Agora, suponha que após ser atingido pela bola de boliche, algum pino, por algum tipo de colisão com outro pino, seja lançado de lá para cá, no movimento. Então, se ele é lançado de lá para cá, no sentido contrário a essa trajetória, eu estou falando que esse pino ganhou uma velocidade negativa, por exemplo, ok? Vamos nessa! Continuando, então olha lá, sentido positivo, uma reta orientada que eu estou definindo que está sendo da esquerda para a direita, ok? E eu percebo que esse carrinho aqui, ó, né? O motorista e o carrinho está orientado o quê? Da direita para a esquerda, então ele está vindo contrário. Nesse caso, é uma velocidade negativa, ok? Ah, professor, mas ele tem velocidade? Tem. Ele se move? Se move. Mas o sentido dela é negativo. Significa simplesmente que ele está se movendo contra o sentido crescente da trajetória. Significa que cada posição ocupada por ele são posições que serão cada vez mais decrescentes. Mas não muda o fato de que ele está em velocidade, que tem velocidade, que se desloca, ok? Não é a velocidade negativa, ele está parando. Não tem a ver com isso. Ele tem velocidade constante e negativa. Constante porque o valor não muda. Negativa porque ele anda contra o sentido da trajetória. Tudo bem, pessoal? Então aí é só um conceito que você não pode esquecer. Vamos nessa. Continuando. Então aqui, quando o móvel movimentar em sentido contrário ao sentido adotado para a trajetória, a velocidade será negativa. Vamos ficar bastante atentos às unidades de medida, pois em alguns casos é preciso transformar antes de começar a resolver a atividade. Então, unidade de medida, né, é aquele detalhe lá nas grandezas que você sempre tem que ficar um pouco atento. O exercício está trabalhando no Sistema Internacional, SI, e as unidades da questão não estão no Sistema Internacional, você tem que transformar. Ou não, o exercício dá uma função horária que não está no SI, mas ele deixa claro qual é as grandezas que você vai utilizar. Aí, por algum motivo, ele dá um tempo que também não está na grandeza da função horária, então te obriga a fazer também
uma conversão, tá? De qualquer forma, esse alinhamento das unidades adotadas e das unidades que você tem que calcular deve ser sempre notado no começo do exercício. Vamos lá, pessoal? Então vamos lá. Se a velocidade de um corpo vale 30 km por hora e você deseja calcular a distância que ele percorreu durante um tempo de 3 horas, né? Já sabemos que tem uma relação bem simples para fazer isso. Distância percorrida é igual a velocidade vezes intervalo de tempo, né? E aí, a distância percorrida vai ser 30 km por hora multiplicado pelo tempo, que é 3 horas. Né? Cancelou aqui as unidades, ó, hora com hora, e ficou somente o quê? 30 vezes 3, 90. 90 é o quê? 90 quilômetros, foi o que ele percorreu. Então, se eu, professor, você fala assim, professor, quando eu vou fazer a conta, eu sou obrigado a carregar essas unidades aqui? Não, obrigado não. Obrigado não. Não é que todo exercício você tem que carregar a unidade. Vamos seguir aqui. Pronto, aqui, ó. Quando você vai anotar aqui, tem que ser com quilômetro por hora? Não, você pode fazer uma conta só 30 vezes 3, vai dar 90. Mas você tem que se lembrar, né? Qual que é a unidade de medida aí que está sendo utilizada pela distância. Ah, professor, a distância está em quilômetro, então 90 quilômetros. Caso você tenha alguma dificuldade com a unidade a determinar, por exemplo, essa resposta vai estar em qual unidade? E aí você pode carregar dentro da resolução as unidades para ver onde que elas podem se cancelar e prestar atenção em qual unidade que sobrou, qual unidade que restou. Aquela que restou é o que ela vai seguir para a tua resposta, ok? Vamos lá, pessoal? Continuando. Exemplo 3. Mas se o valor da velocidade for, por exemplo, 60 metros por minuto e o tempo for de 15 segundos, a operação não poderia ser realizada, pois as unidades de medida de tempo são diferentes. Ou seja, eu não posso chegar aqui, né, e colocar aqui, né, o meu deslocamento é a minha velocidade versus o tempo, né? Aí tá, essa equação é válida, mas aí se eu fizesse assim, ΔS seria o quê? 60, o quê? Metros por minuto. E aí multiplicar por 15 segundos. Eu posso multiplicar aqui direto? Vamos analisar aqui. Vamos refletir um pouquinho aqui. Ó. Se eu escrever aqui, olha só. Se eu escrever aqui, ó, 60 metros por minuto e o outro aqui, 15 segundos. Ah, professor, é só multiplicar direto, 15 vezes 60. Nada disso. Não posso. Não posso fazer isso, tá? Por que não? Porque aqui, ó, o tempo está em segundos e o tempo aqui embaixo está em minutos. Então, para que eu possa realizar alguma multiplicação aqui, para que seja executado algum cálculo em cima dele, primeiro eu tenho que me comprometer, né, com uma certa coerência das unidades. Ou seja, eu poderia expressar isso aqui em metros por segundo, é uma opção, e depois sim fazer a multiplicação, porque aqui está em segundos. Ou outra opção, eu poderia escrever isso aqui para minutos, e aí escrevendo para minutos, eu poderia sim multiplicar isso aqui por esse outro, porque aqui estaria em metros por minuto e aqui estaria em minutos. Tudo bem? Vamos nessa. As duas resoluções funcionam. Vamos lá, pessoal? Manda na tela. Então, olha aqui, ó. Vamos apagar aqui. Tá? Então, aqui, ó, 60 metros por minuto, 15. Existe a necessidade de transformar unidades, ok? E aí as duas opções. A primeira, eu sei que 1 minuto equivale a 60 segundos, né? E aí, então, 15 segundos equivale a quanto em minutos? Eu vou pegar 15 segundos, divido para 60, né? E aí vou ter o quê? 0,25 minutos. Então, eu já sei que 15 segundos, expressei ele em minutos. Ok. Agora sim eu posso pegar 60 metros por minuto e multiplicar pelo tempo agora em minutos. 0,25 minutos. Os dois vão se cancelar, né? Minutos e minutos. E vou multiplicar 60 vezes 0,25. Me dando assim um deslocamento de 15 metros, ok? Então essa daí é uma forma de fazer, não é só esta maneira que existe de fazer, tá?
Aí, professor, como que transformou, como que escreveu os 15 segundos em minutos? Bom, isso aqui é uma razão em proporção, né? A famosa regra de 3. Eu pensar assim, 1 minuto é 60 segundos, então 15 segundos, vou dividir para 60, obtenho a resposta em minutos, tá? Por razão e proporção. Cheguei na resposta em minutos, isso me possibilita multiplicar pela velocidade, já que o tempo, o fator tempo da velocidade, está condizente com o meu tempo aqui, ó, que eu estou multiplicando. Agora sim está permitido, né, que você faça essa multiplicação. É só este caminho que é possível? Existe algum outro caminho? Existe um outro caminho. Ao invés de eu transformar os 15 segundos para minuto, para depois poder multiplicar, eu poderia agora simplesmente transformar minha velocidade em metros por segundo. E aí me permitiria multiplicar também. Vamos lá, pessoal? Olha aí, ó, segundo caminho. Eu sei que é 60 metros por minuto e eu sei que 1 minuto equivale a 60 segundos. Ótimo. E olha só, 60 dividido para 60 dá 1. Então eu já sei que a minha velocidade é 1 metro a cada segundo, ou 1 metro por segundo. Ótimo. Então, a velocidade de 60 metros por minuto é a mesma velocidade de 1 metro por segundo. Então, a minha distância percorrida é a velocidade multiplicada pelo tempo. A minha distância percorrida é 1 metro por segundo multiplicado por 15 segundos. Posso multiplicar? Posso, ó, porque a unidade de segundo está condizente com esse fator do tempo aqui, ó, na velocidade. Então, eles são iguais. Eu posso cancelar os dois, né? Cortar, como o aluno gosta de chamar, cortar. Multiplicou 1 por 15, te dá o quê? 15. Qual que é a unidade que sobrou aqui, que restou? Metros. 15 metros, ok? Então, fazer transformações de unidade no exercício é tranquilo, né? E não tem um único caminho. Às vezes você faz de uma forma, faz de outra, e no final vai dar correspondente. Se você seguir, né, as boas práticas dos usos algébricos da matemática, né? Se não cometer nenhum erro, pelos dois caminhos dá a mesma coisa. Vamos nessa. Seguindo. Transformar quilômetro por hora para metro por segundo. Então, eu tenho quilômetro por hora, eu quero metro por segundo. O que eu faço aí? Olha só. Se o caminho for esse, eu vou dividir por 3,6, ok? E se o caminho for o contrário? E se for metro por segundo e eu quero chegar em quilômetro por hora, o que faz? Aí é multiplicar. Multiplicação e divisão são operações inversas, tá? São inversas. Então, daqui para lá, quilômetro por hora, metro por segundo, divide para 3,6. De lá para cá, né, metro por segundo, quilômetro por hora, multiplica por 3,6. E olha só, também existem grandezas diretamente proporcionais, né? Então, um automóvel deslocando-se em uma estrada reta com a velocidade constante de 20 metros por segundo, usando uma relação de distância igual a velocidade vezes tempo, eu posso dizer o seguinte: calcular a distância percorrida d, que ele percorreu para diversos valores de tempo t, decorrido a partir de um instante t0. Ou seja, eu posso fazer essa relação. Então, olha só. No instante tempo igual a 0, a distância é 0. Em 1 segundo é 20. Em 2 segundos é 40. Em 3 segundos é 60. Em 4, 80. Em 5, 100. Ou seja, é uma relação direta proporcional, né? Ele está sempre crescendo. O tempo aumentou, a distância aumentou. Mas não de forma indiscriminada, de uma forma linear, seguindo uma mesma taxa de variação aí, ok? Quando eu vou plotar isso num gráfico de distância, né, pelo tempo, quando eu vou plotar num gráfico de distância pelo tempo, que tipo de função que eu vou ter aqui? Vamos lá. Ó, aqui, ó, plotando aqui, ó, 0, 0, tá aqui na origem. 1, 20, tá aqui o ponto. 2, 40, tá aí o ponto. 3, 60, tá aí o ponto, tá? Aqui, ó. E 4, cadê? 4, 80, tá aí o ponto. E 5, em 100, tá aí o ponto. Então, você plotou todos os pontos que você conseguiu fazer na tabela e agora, olha só, faz uma reta unindo esses pontos e aí você viu o seguinte: ah, professor, quando eu quero expressar as posições que o corpo ocupou no movimento em função do tempo, né, quando se trata de um movimento uniforme, o gráfico vai dar isso aqui, ó, uma linha reta, uma função linear, tudo bem?
Bem tranquilo, né? Vamos nessa. Em qualquer movimento uniforme, é claro que a velocidade não muda, né? É uniforme, a velocidade é constante. A distância d percorrida por um objeto é diretamente proporcional ao tempo decorrido no percurso, e esse fato é representado matematicamente pela relação d, né, diretamente proporcional a t, onde o símbolo, esse alfa, significa é proporcional a, tá? Então, quando você vê esse símbolozinho aqui, ó, cadê? Vamos lá. Quando você vê esse símbolo aqui, ó, né? Lembra um alfa? Ele está dizendo o quê? Proporcional, é proporcional. Distância percorrida é proporcional ao tempo. Nesse caso, eles são diretamente proporcionais, ok? Vamos lá, pessoal. Manda na tela. Diretamente proporcional? Aí você está pensando assim, né? Que isso pode significar, diretamente proporcional? Pensa aí. Grandezas diretamente proporcionais. A definição de grandeza está associada a tudo que você consegue medir ou contar. Ok. Então, comprimento é grandeza, tempo, temperatura, massa, preço, idade, etc. Tudo isso é grandeza, você consegue medir ou enumerar. Agora, as grandezas diretamente proporcionais estão ligadas de modo que, à medida que uma grandeza aumenta ou diminui, a outra altera de forma proporcional. Ou seja, aí alguns exemplos básicos. O valor para instalação de piso comum, né, está R$ 25,00 o metro quadrado. Qual o valor para instalar 10 metros quadrados? Então aí é uma relação de direto proporcional, é uma relação de grandezas diretas, né, proporcionais. Um valor vai crescer, o outro também. Que ele fala aqui, ó, 1 metro quadrado, R$ 25,00. Aí você chega para o profissional lá que vai fazer, que vai instalar, e se forem 10 metros, aí o que acontece? Diretamente proporcional, você vai simplesmente saber se um é R$ 25,00, 10 vai ser quanto? Naturalmente o valor vai seguir proporcionalmente à área, né, que ele vai fazer a instalação do piso. Ok, pessoal? Então aí é direto proporcional. Vamos nessa? Então aqui, ó, nesse caso, se 1 metro é R$ 25,00, 10 vai ser 10 multiplicado pelo valor do metro quadrado, que é 10 vezes 25. Aí vai te dar o quê? R$ 250,00. À medida que aumenta a área do piso, o valor também aumenta. Isso, né, a gente está falando aqui sobre uma ótica matemática, né? No dia a dia, você sabe que se você for comprar muito, ou se for contratar muito de um serviço, você pode pedir desconto. Aí já não fica linearmente proporcional. Exemplo 5. Em uma gráfica, certa impressora imprime 100 folhas em 5 minutos. Quantos minutos ela gastará para imprimir 1.000 folhas? Então, uma relação, né, bem tranquila também. 50 minutos, né? Pois, ao multiplicar o número de folhas por 10, né, devemos multiplicar também o tempo por 10. Então, eles são diretos proporcionais, ok? Então, aqui, ó, 100 folhas, 5 minutos, ok? Aí, eu pego o lado esquerdo, esse lado esquerdo aqui, e multiplico por 10. Então, vai ter 1.000 folhas. E o outro lado aqui eu também multiplico por 10. Também multiplico por 10. 5 vezes 10, 50. 50. Ok? Então, você obtém que a resposta aí é 50. Por quê? Tem um fator de proporção, né? De 100 para 1.000, ok? E aqui o fator de proporção também vai ser de 10. Exemplo 6. Um automóvel percorre 300 km com 20 litros de combustível. Caso o proprietário desse automóvel queria percorrer 150 km, quantos litros de combustível serão gastos? Então, bem tranquilo. Vamos estabelecer um raciocínio lógico. Se percorrer 300 km com 20 litros, para percorrer metade, né, ele irá gastar também a metade. E logo vai ser o quê? 10 litros, ok? É um pensamento simples, olha só. 300K, né, 300 quilômetros, 20 litros. Ah, mas ele só quer andar metade, 150 quilômetros. Então, ele está dividindo por 2. Então, eu vou pegar isso aqui também e dividir por 2 e vai nos dar o quê?
10 litros, ok? Também é direto proporcional. E aí, agora, olhando para os gráficos da física, olhando grandeza, velocidade, deslocamento e tempo, mas agora prestando atenção num conceito chamado inclinação da reta, né? Inclinação da reta. Então, a inclinação no gráfico distância versus tempo para o movimento uniforme nos fornece o valor da velocidade, né, desse movimento. Isto é, o delta, né, a variação, representa, né, variação. Ok, então aqui é variação de distância, ou comprimento, e aqui variação de tempo. Quando eu olho esse gráfico aí, olha só, quando eu olho esse gráfico aí, né, esse gráfico trabalha o quê, professor? Vamos lá, dá uma olhada. Esse gráfico trabalha o que aí, professor? Bem simples, vamos olhar aqui, ó. Juntos, aqui é o que? Distância, metros. Aqui é o que? Tempo, segundos. Então, o gráfico está representando assim. Para cada intervalo de tempo, eu vou ter essa posição para o corpo. Ele vai estar nessa posição, ok. Você plotou o gráfico, deu uma linha reta, uma função linear, ok. Aí que está o detalhe. Toda reta, né? Você já estudou isso em matemática, toda reta, ela vai ter um ângulo, né? Que vai dizer o quê? É a inclinação da reta. Aqui, ó. Ele vai ter um ângulo, ela vai estar horizontal, mas aí eu posso adicionar uma inclinação aqui, ó. Adicionar uma inclinação. Então, a inclinação da reta vai estar medida aqui, ó. Certo? Aqui, ó. Aqui vai estar a inclinação da reta. Aí tá, matematicamente, essa reta tem uma inclinação. Fisicamente, o que significa essa inclinação? Vamos interpretar. Vamos lá, pessoal. Fisicamente, né? Se eu falo assim, essa taxa de variação aqui, né? Esse ângulo θ, né? Ele vai representar o quê? Se eu olhar aqui, 20, né? Vou olhar só esse pedacinho aqui, ó. 20, ΔD, 20. Quanto tempo se passou? 1 hora. Então a velocidade vai ser 20, ok? 20 metros por segundo. Mas se eu pegar qualquer outro trecho, outro ponto que pertence à reta, por exemplo, o ponto B, olhando o ponto B, o meu ΔD dele é 80, né? E quanto tempo se passou? Se passaram 4 segundos, ok? Aí se passaram 4 segundos, fez a divisão, 80 para 4, vai obter os mesmos 20 metros por segundo. Aí você fala assim, ué, professor, então qualquer ponto que eu pegar que esteja sobre essa reta e fizer essa análise do quanto que está variando em y e dividir por quanto que está variando em x, eu vou ter o mesmo valor? A resposta, sim, vai ter o mesmo valor. Por quê? Porque se trata de uma função linear, né? Ela é uma reta. Significa que a taxa de variação dela é constante. O ângulo dela é o mesmo. Em qualquer ponto que você pegar da reta, o ângulo de inclinação da reta é o mesmo. E fisicamente, quando eu pego uma variação de distância e divido pela variação do tempo, naturalmente eu estou falando da velocidade, ok? Por isso que quando eu calculei a taxa de variação aqui para o ponto A, dá uma olhada, para o ponto A, aí depois peguei a taxa de variação para o ponto B, e ambas encontrei 20. Mas 20 o quê? 20 metros por segundo. Ou seja, relacionando a grandeza que está aqui, está em metros, e a grandeza que está aqui, que está em segundos. Ok, pessoal? Tome nota. Vamos nessa. Exemplo 7. Ideal para a estrada ou para a cidade? Comece a sua viagem sem estresse, usando o Adaptive Cruise Control, ACC. Como ocorre no controle de velocidade de cruzeiro, também chamado de piloto automático tradicional, o motorista simplesmente regula a velocidade desejada. Para os veículos da Volkswagen, com câmbio manual, isso é possível para velocidades a partir de 30 km por hora. Com câmbio automático, ou DSG, por outro lado, é possível selecionar a velocidade desejada desde a inércia. Além disso, dentro de certos limites, o motorista pode estabelecer a distância a ser mantida dentro do tráfego à frente, ok? Então, olha só, essa velocidade de cruzeiro,
algumas vezes pode ser chamada de piloto automático, mas existe uma diferença boa aí, né? Não é exatamente um piloto automático, não. Alguns carros vão ter essa função, é o modo cruise, que fala, né? Modo cruzeiro. Você pode estar numa linha reta, né? Numa BR, e não ver nenhum obstáculo, e ao invés de você querer ter a opção de ficar acelerando, né? Para manter aquela velocidade, você pode ativar o modo cruzeiro. E aí, naquele modo cruzeiro, ela estabelece aquela velocidade no percurso que você quer. No momento que você achar que quer sair do modo cruzeiro, você vai pressionar um pouquinho o freio e ele sai do modo cruzeiro automaticamente. O modo cruzeiro vai dizer simplesmente qual é a velocidade que você quer startar. Por exemplo, assim, está em 80 km por hora. Eu não quero que vá para mais nem para menos. Aí você apertou ali o botãozinho do modo cruise e ele vai manter esses 80 km por hora sem que você tenha que estar acelerando. Mas isso não é piloto automático, uma vez que o carro não se dirige sozinho, uma vez que o carro não tem sensores que identifiquem obstáculos, que faça ultrapassagens, que faça reduções. Então isso não é um piloto automático. É apenas uma automação no veículo que mantém a velocidade dele constante no ponto ou no trecho em que você quiser, ok? Vamos lá, pessoal. Continuando. Manda na tela. Supondo o automóvel ligando o ACC, citado no texto, e utilizando o sistema inteligente de velocidade de cruzeiro, também conhecido como piloto automático, tenha sido configurado para uma velocidade de 76 km por hora. Ao trafegar por uma autoestrada que tenha gerado o gráfico a seguir, né? A partir do gráfico da posição, em função do tempo indicado, marque a alternativa correta. Olha só que bacana. Então vamos lá. Letra A, o movimento é progressivo e retardado, o movimento é acelerado, o movimento é progressivo, o movimento é retrógrado e o movimento é retardado e acelerado. Então vamos comparar aqui, né? Aqui está a figura do painel, indicando a velocidade, né? E aqui é o gráfico da posição em função do tempo, indicando aí uma função linear, né? Bom, a reta, ela é uma reta crescente, né? Então a reta crescente indica um movimento uniforme e o sentido da velocidade coincide com o sentido positivo da trajetória. Logo, nós estamos falando de um movimento progressivo, tá? Movimento progressivo. Aí você fala assim, professor, como que eu sei que essa velocidade é positiva? Então, eu posso ter um gráfico como esse que nós temos aqui, e aqui, olhando a taxa de variação, a inclinação, eu sei que a velocidade é maior do que zero, é positiva. Mas se eu tivesse, por exemplo, um gráfico assim, vamos lá, de posição em função do tempo, e a minha reta fosse assim, ó, certo? Fosse esse tipo de gráfico aqui, eu saberia que a minha velocidade seria menor do que zero, né? E aí, nesse caso, eu teria, vamos lá, vamos aqui. Nesse caso, eu teria, ó, aqui ele está o quê? Com velocidade negativa. Aí seria um movimento retrógrado. Aqui ele está com velocidade positiva, ele está em posições cada vez mais crescentes. Então, movimento progressivo, ok? Agora, sobre acelerado, isso aí é uma classificação que ainda nós vamos ver em aulas futuras, quando formos falar sobre a aceleração, né? Aceleração sobre um corpo. Como o conteúdo ainda é sobre o movimento uniforme, a classificação que aparece é: o movimento é progressivo, né? Ou ele é retrógrado? Então, nesse caso, a gente viu que ele é progressivo, tudo bem? Vamos lá, pessoal. Então, tá aí, ó. Letra C, o movimento é progressivo. Agora, classificar se ele é acelerado e retardado, requer olhar, né? Nós vamos ver em aulas futuras, requer olhar para o sinal da aceleração e da velocidade, né? Então, vai ter situação que a aceleração é positiva e a velocidade também, é uma situação. A aceleração é negativa e a velocidade também, é outra situação, que eu vou classificar, nós vamos ver que tem uma classificação para isso. Pode acontecer de A e B ser positivo, e aqui negativo e aqui positivo. Quando isso acontecer, é uma outra classificação. Mas essas classificações, elas vão ser devidamente trabalhadas na aula de movimento uniformemente variado. Ou seja, quando ele falou aqui, ó, movimento retardado,
movimento acelerado. Essa é uma classificação que você ainda vai ver, porque nós vamos explorar ainda a relação de A com V no movimento. Até então é progressivo e retrógrado. Reta crescente no gráfico de posição versus tempo, movimento progressivo. Reta decrescente no gráfico de posição versus tempo, movimento retrógrado. Ok, pessoal? Vamos lá, então, olha só. Esta foi a nossa aula de hoje. E eu espero que você tenha gostado. Então, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.